vai aqui dentro do Brasil, no mesmo lugar, as máquinas são as mesmas. Né? Tem assim, as diferenças são mínimas. Mas eu tenho observado quando eu viajo, é a questão da mentalidade. De quem trabalha na franquia. Que às vezes não é a mesma mentalidade. Eles tentam manter o mesmo padrão. Entendeu? Mas na realidade, eu estou disposto para vocês. Então, se eu fui no McDonald's de Cabo Frio, aí eu com a minha cabeça de morando na Europa o tempo, eu pensei assim, caraca, isso aqui tá um lixo. Mas não é, porque. Mas você vai no McDonald's, mas é a mesma coisa, não é? Deveria ser a mesma estrutura, mas a mentalidade às vezes é que não acompanha. Não é verdade? E é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. A estrutura estava toda restaurada, tudo bonitinho, mas a mentalidade estava afetada. Sabe? E aí que Deus quer trabalhar nisso. Aí que ele fica revoltado. Puxa, trabalhei. Aí ele faz essa oração. No versículo 6 ele fala assim, orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa dos nossos pecados. Nós, nossos reis, nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Ou seja, eles estavam vivendo lá. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro e sem santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos. Os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de pureza toda a terra. Por isso, não deem suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo isso que aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e realizar casamentos mistos com estes povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irados conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti, com a nossa culpa. Embora saibamos dela, nenhum de nós pode permanecer em Tua presença. No capítulo seguinte, ele fala que eles estavam orando, confessando, chorando, tal, diante do templo de Deus. Uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram em volta dele, que também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Anão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas olha só o final desse versículo, está dizendo assim: mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Então o texto que a gente leu fala de um momento assim, triste para o povo de Israel, né? É uma oração de lamento. Eu tinha preparado uma introdução, mas é um pouco longa e eu quero ir assim, direto naquilo que Deus falou no meu coração. Deus dá assim para a igreja um privilégio muito grande. Ele vive um tempo de restituição. O livro de Êxodo começa o capítulo 1. Deus,
Só para a gente botar na história assim. Tem uma história na Bíblia muito interessante, que é um rei que está fazendo uma festa. Esse rei é o rei Babilônia, filho de Nabucodonosor. O nome dele chama-se Beltesazar. Ele faz uma festa. E o cara está empolgadíssimo com a festa. A festa está bombando, sabe? Mas ele não está contente ainda com a festa. E ele quer impressionar as pessoas, os convidados da festa, sabe? O cara quer ostentação, né? Quer ostentar. E ele, no auge da ostentação, o que é que ele faz? Ele fala assim, manda trazer os utensílios do templo de Israel. Porque era algo suntuoso, era tudo em ouro. Está entendendo? E traz e começa a servir a festa com aquele utensílio. E de repente acontece uma coisa muito curiosa. Essa história está no livro de Daniel. Surge uma mão e essa mão começa a escrever no meio da parede. Meu amigo, está todo mundo na festa. Os caras devem ter fumado um negócio meio errado. Uma mão dentro da sala começa a aparecer, seria um negócio que não está legal. Estou vendo, não, está todo mundo vendo que realmente é uma mão que está ali. E escreve umas palavras. E as pessoas não são capazes de entender o que está escrito. Parece um enigma. E aí chamam uma pessoa para traduzir. Você sabe da história, quem chamou era Daniel. E o que está escrito é Mene Mene Tekel Farsim. Era uma palavra escrita em persa. Tinha a seguinte tradução: pesado foste na balança e foste achado em falta. E o rei, e daí? E daí que ele falou, e daí que hoje Deus está entregando o teu reino na mão de outra pessoa. E naquela noite, o Império Persa entra, destrói Babilônia, e o reino persa que chega com uma outra mentalidade. Não tinha a mesma mentalidade dos babilônicos. Eles deixam que as pessoas voltem para as suas cidades. E o rei, ele assina um decreto oficial restituindo todos aqueles utensílios que haviam sido utilizados naquela festa, sendo devolvidos para o povo de Israel. Por que eu estou contando isso? Porque Deus é um Deus que faz restituição. Parecia um absurdo. Como que alguém pode restituir alguma coisa que já está perdido? E o capítulo 1 do livro de Esdras é um inventário de tudo que está sendo devolvido. Então assim começa a vida de Esdras. Detalhe, ele devolve e ainda dá uma verba, destina uma verba do Estado, do governo, para organizar o processo de restauração daquilo que estava ali. Então Esdras experimenta tudo isso. Ele está vivendo, está crescendo, pô, Deus está comigo, Deus está me ajudando, tal. E chega nesse momento, ele sabe que tem essa situação que eu acabei de falar, que o povo havia pecado. E ele vai da euforia à frustração. Conhece gente que vai assim da euforia à frustração? Tal, daqui a pouco baixa. E é assim que ele chega. E ele fala assim, Deus meu, eu estou confundido. Na minha versão que está em espanhol, diz, eu sinto vergonha de levantar o meu rosto diante de ti. Porque nossas maldades têm se amontoado até nos cobrir por completo. E nossa culpa tem chegado até o céu. Ou seja, ele não casou com uma mulher estrangeira. Mas ele sente que o pecado da congregação, o pecado das pessoas, afeta ele. Afeta a vida dele. Sabe? Ele não vê apenas no varejo, ele vê no atacado. Sabe? Ele não vê só no pequenininho, ele vê no montão. E ele fala, a nossa culpa tem chegado no céu. Interessante que ele não finge que a coisa está bem. Porque a tendência, às vezes, quando as coisas estão ruins, é a gente fingir que está tudo bem. Nós vivemos na sociedade assim, ninguém quer dizer para o outro que está ruim. É verdade.
Não, está tudo bem. Aí a gente costuma, e tem pessoas que costumam viver com uma proteção de tela, né? Bonita, né? Mas quando a proteção de tela revela o que você é no fundo. E ele fala assim, o nosso pecado, eu estou até atolado até o pescoço. E as minhas maldades têm chegado até o céu. Interessante que essa expressão, quando ele fala que as minhas maldades têm chegado até o céu, o judeu, ele tinha muito respeito em dizer o nome de Deus. Tanto que no Evangelho de Mateus, a gente fala, é chegado o reino dos céus. Mas na realidade, ele quer dizer o reino de quem? De Deus. Então, em outras palavras, ele está falando assim, o meu pecado chegou diante de Deus. O que eu fiz de errado, o que eu tenho feito de errado, o que eu tenho feito, tem chegado a Deus. E essa sensação, essa consciência, esse senso moral de que a gente erra é tão forte que isso, ainda que o cara não seja cristão, ele tem isso bem definido. Quer ver uma coisa? Na Espanha pode fumar maconha. Do lado da minha igreja vende. Se o cara errar de porta, ele pode ter do lado lá. Produtos orgânicos. Artigos para o fumador. Mas na cidade, onde a gente mora, você não vai ver o cara fumando maconha. Ele vai fumar escondido. Num lugar que não quer ser visto. Por quê? Porque ele não se sente bem. Porque ele sabe, no fundo, ele sabe que ele está fazendo algo que não é legal. Quem explicou isso para ele? O senso moral. Em toda a cultura, o assassinato, um crime, é condenado. Por quê? Porque o homem tem esse senso moral, que é Deus que coloca isso no homem. Faz sentido? Então, ele sabe que aquilo não está bem. Mas no caso de Êxodo, porque ele é um sacerdote, ele tem essa consciência de pessoa religiosa, ele fala assim, o nosso pecado está afetando a Deus. Davi fala no Salmo 51, contra ti pequei. Davi comete um adultério, manda matar o marido da Batseba, e ele fala assim, Senhor, contra ti pequei, no Salmo 51. Ele tem consciência de que o pecado dele afetou a Deus, agrediu a Deus. Então a gente aprende aqui que o pecado, existem pecados que afetam a nossa comunidade. A violência, ela afeta cada um de nós. O cara comete um crime, mas o que ele faz desestrutura uma sociedade. Em determinado lugar você vai fazer o seguro do carro mais caro. Por quê? Porque aquele lugar tem um índice de roubo maior. E afeta o quê? A economia. Não é? Exatamente. Onde você mora? Moro lá em Caxias e tal. Meu pai foi morar em Nova Iguaçu, o cara botou, eu faço seguro da Paraty do senhor, 3.500. Vende o carro e paga o seguro, mano. Você está entendendo? Então, ou seja, o pecado afeta a gente. É ou não é? Afeta. Estou trazendo. E aqui, Davi fala que, ele fala, as nossas maldades. Ou seja, ele chama para ele mesmo a responsabilidade. Então, existem pecados que afetam a comunidade, a sociedade que a gente vive, e vão reduzindo o círculo. Afeta a igreja que nós frequentamos e afeta a família de quem fazemos parte, né? Sim ou não? A gente vai diminuindo e vai fazendo. Mas uma coisa que Esdras ele chama a atenção aqui, que é muito bonito, ele fala assim, ainda que sejamos escravos, o Senhor não nos abandonou. Versículo 9. Ele fala assim, o Senhor não nos abandonou. E é bonito isso, que Deus, em meio a essa situação, o Senhor foi misericordioso, deixando o remanescente, dando um lugar seguro, e dessa maneira, Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Ou seja, apesar da gente viver as consequências dos nossos pecados, daquilo que a gente faz, Deus faz que a gente experimente o seu cuidado.
Sim ou não? Deus faz com que a gente experimente a misericórdia dele. Deus faz com que a gente experimente a proteção. Está entendendo? Caraca, meu, tudo errado. Deus ainda me guardou dessa parada. Caramba! Porque Deus é bom. Não é porque você é bom, mas porque Deus é bom. Graças a Deus. Cara, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E outra coisa que Esdras fala aqui é que Deus é justo em tudo que faz. Ele fala, Senhor, Tu és justo. Tu que permitiu que até hoje a gente tenha sobrevivido. Apesar de ser culpado, nós estamos em Tua presença, ainda que não merecemos. Interessante que ele faz ele sublinha isso, ele enfatiza isso. Nós não merecemos. Interessante que a gente, às vezes, pensa que a gente merece. Pô, eu sou um cara legal, sou um cara maneiro, né? Ou seja, a gente pensa que pelo que a gente... Assim, não meto parada errada, sou uma pessoa bacana, respeito, tenho uma namorada bacana, estudo, entrego meus trabalhos em dia, tal, e estou aí batalhando por estágio, e tal. Esdras era um cara que se fizesse o levantamento dele, esse cara é ficha limpa, meu. Mas ele declara aqui, nós não merecemos. Nós não merecemos. Ele fala assim, Senhor, eu estou merecendo ser castigado por isso. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa das nossas maldades e da nossa grave culpa, reconhecemos que Tu, Deus nosso Deus, nos tem dado o castigo que merecemos. E que não há como escapar da consequência disso, do que ele está vivendo. E aí, parece que a oração, a gente termina o capítulo 9, né? Termina uma coisa chata, desagradável, um ambiente assim, ruim. Sabe? Sabe aquele lugar que você vai, que acontece uma situação desagradável e fica sem ambiente, fica todo olhando para a cara do outro assim? E agora, né? O pessoal fica assim, porque estava todo mundo sem graça, olhando para o outro, sem saber o que fazia. Era uma situação complicada. E ele estava numa situação que ninguém era capaz de animá-lo. Até que chega um camarada no capítulo seguinte, que se chama Secanias, nome estranho do cara, né? E que ele falou assim, olha, nós realmente temos sido infiéis ao Senhor. Fizemos o que era errado. Mas todavia, todavia há esperança em Israel. E aí, eu fui tentar um pouquinho ler sobre a história desse camarada. Quem é esse camarada que está falando? Porque a primeira pergunta que a gente faz quando alguém fala alguma coisa, quem é esse cara? Né? Quem é fulano que está falando? Pelo menos deveria ser, né? Para saber se a gente dá crédito, se tem credibilidade, né? E quem é o figurinha que está falando aí? Dependendo de quem é a pessoa, esse camarada aí é um camarada, é um doutor fulano de tal, ou é um cara envolvido em movimentos na causa tal. Ou seja, dependendo de qual for o assunto, e qual for o envolvimento que ele tem com o assunto, você vai dar ouvir. Por que esse cara está falando, não sabe de nada, rapaz. Esse cara nunca esteve aí. Não é? Está falando, manda ele vir aqui, saber. Ele está falando porque ele não pega ônibus. Ele está falando porque ele não paga né? Ele sobe a rua aqui todo dia. Ele está falando aqui não é porque ele paga imposto e o cara vem extorquir ele todo dia aqui. Ele não está falando porque ele não sabe o que é subir o morro, né? Para lidar com o bandido. Ou seja, de acordo com... Ele não está falando porque ele não é um professor que não vai para a sala de aula e não sabe o que é enfrentar a sala de aula. Ele está falando porque ele não sabe o que é lutar com dificuldade, lidar com orçamento. Ele está falando porque ele não sabe falar, ele não sabe quem é. Não, nesse caso aqui, esse camarada, ele foi alguém que viveu todo o pano de fundo que aquela gente viveu. Viveu como escravo, viveu
no exílio. O pai dele era um dos que também havia casado com mulher estrangeira. A família dele havia experimentado. Você estava todo mundo envolvido na sujeira, vamos dizer assim, no problema. E ele também se envolve. Ele falou assim, mas Deus tem esperança. E é aqui que eu termino, aqui que eu quero fechar, para a gente concluir o que eu quero colocar para vocês. Apesar da circunstância toda, Secania e Leão falou assim, há esperança. Tem esperança. Eu creio que existem situações da vida da gente que a gente não sabe o que fazer. Não sabe mesmo. Não sabe o que realizar. E a gente não vê, a gente só sente a culpa, o peso, e vão colocando peso na gente. Peso. Lidar com culpa é um negócio tão sério. Eu acho que quem falaria melhor para a gente sobre isso é a Adriana, que trabalha com clínica e sabe dos pacientes que ela pega, o sentimento de culpa que tem na pessoa, de como lidar com isso, e a pessoa não sabe como lidar com isso e faz besteiras por causa disso. Não sabe lidar com o sentimento de frustração. E ali tem o André, que trabalha com o centro de recuperação, que tem um camarada que se envolve com as drogas e que também não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com o não, que a vida inteira vivendo com isso, e vive com peso enorme, né? Ou seja, esse camarada de Secanias, ele é alguém que representa e se apresenta como a resposta para a oração de Esdras. E com coisas que começam a mudar a atitude. E a primeira coisa que a gente deve ser nessa geração, a primeira coisa que a gente precisa tomar, é reconhecer aquilo que é errado, que é pecado. Nós vivemos numa geração que relativiza o que é o pecado. Como que a gente relativiza? A gente diz, isso não tem nada a ver. Quando na realidade tem tudo a ver. E a gente precisa identificar o que causa prejuízo, não só para a sociedade, mas primeiro entender que causa prejuízo a Deus. Segundo, devemos ser uma geração que se quebranta diante de Deus. Que reconhece, Senhor, eu pisei na bola. Eu fiz errado. Eu não fiz como devia fazer. E por último, nós devemos ser uma geração como Secanias. Essa pessoa que leva a esperança que há um recomeço. Se há uma coisa que me encanta no cristianismo, é que sempre dá para cada um de nós a oportunidade de recomeçar. O diabo fala assim, você acabou, velho. Para você morreu. Para você morreu a sua vida profissional, para você morreu. A sociedade é uma sociedade injusta, impiedosa, não dá chance para ninguém. O seu errou, acabou. Mas não, Deus sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar. Sabe? E Secanias, esse camarada, diante da oração, ele é a resposta da oração. É engraçado que ele está orando e a resposta de oração vem na hora. Claro, Deus tem maneiras de responder a gente, tem formas, tem momentos. Mas interessante é essa resposta que vem imediata. Sabe? E qual é a resposta? Tem chance. Tem jeito de começar. E a palavra que eu quero deixar para você que veio aqui nessa tarde, nessa noite, é que Deus está dizendo, você tem chance de começar de novo. Pô, pastor, tu está 2 anos fora daqui, tu não sabe o que me aconteceu durante esse período. Olha, eu não preciso saber, mas Deus sabe que tudinho. Melhor do que eu, tem a tua ficha completa. Mas é o mesmo Deus que fala para você, eu sei, mas eu te dou a chance de recomeçar. De zerar. Zerar e de fazer. Mas não é pouco, é muita coisa. Mas Deus fala assim, tudo bem, vamos começar. Sabe? Foi o que Jesus fez na cruz com o ladrão. Faltava pouco para ele morrer. Mas foi o suficiente para zerar naquela hora e dar a expectativa para ele que naquele instante, naquele momento que ele fosse morrer, ele estaria indo para estar com o Senhor Jesus. E eu não sei o que você considera perdido, o que você considera que não tem jeito, não tem chance.
Mas para Deus tem. Eu continuo crendo. Olha que eu vejo uma sociedade que é difícil de acreditar em milagre. O europeu não acredita em milagre. Ele é fechado para isso. A mentalidade dele é que, a nossa mentalidade de América do Sul e a influência que tem é que as coisas no mundo físico, ela tem uma influência do mundo espiritual. Então a gente, quando o cara está na pindaíba, ele fala assim, é melhor dar uma rezadinha aí, cara. É melhor você, o negócio tá bravo pro teu lado, né? Você nunca vai ouvir isso de um europeu dizer para você que você tem que orar e rezar. Você tem que trabalhar. Você tem que ralar. Mas eu estou falando de algo que é supracultural, que ultrapassa o que é cultura, é o que a Bíblia diz. É o que Deus fala. Deus fala assim, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz. Amém. Para te trazer o futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Não tem esperança? Tem que ser. Hoje é dia de recomeçar. E eu queria, de uma forma bem simples, queria que você parasse aí para pensar um pouco. Refletisse no que eu acabei de dizer. E deixasse que o Espírito Santo falasse no seu coração nesta hora. Deus está dizendo, tem esperança em você. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, para ser um distraído com quem está do seu lado, e pensasse nisso nessa hora. Onde foi que você acha que errou? Onde você acha que a sua vida começou a ficar amarrada? Pô, é um cara legal, bacana, tal, mas parece que de um tempo para cá as coisas começaram a funcionar estranho para mim. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Todo mundo pensa, me vê como um cara legal, me vê como uma menina legal, me vê como uma pessoa legal, mas não está legal. Aqui dentro do coração não está bem. Talvez você já frequentou a igreja há algum tempo, esteve envolvido na rede dos jovens, ou algum movimento igual a esse, e estava crescendo, estava tendo experiências muito boas com o Senhor, com Deus, aprendendo, mas houve alguma coisa que interrompeu você. Não sei o que foi, não sei se foi uma amizade, não sei se foi um relacionamento, não sei se foi um emprego que você foi trabalhar, não que o emprego não seja mal, seja ruim, não, mas as pessoas influenciam o ambiente, sabe? Esse dia eu ouvi alguém falar uma coisa muito interessante, você é o meio ou você é o camaleão? Você influencia ou você é influenciado? Sabe? Eu quero orar por você nessa tarde, nesta noite. Porque, assim como Deus usou aquele rapaz lá para falar para eles que havia esperança, realmente houve esperança, houve mudança, Deus está dizendo para você que há esperança nessa tarde, nessa noite. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque eu me identifico com a oração de Esdras, Senhor. Porque o pecado da minha comunidade me afeta, Senhor. E eu não tenho vergonha de dizer que nós temos pecado contra Ti, Senhor. Nós temos pecados quando nós não somos bons filhos para os nossos pais, Senhor. Nós temos pecado quando fazemos as coisas e dissemos que não tem nada a ver quando tem tudo a ver. Quando nós damos um jeitinho, Pai. Quando nós nos vendemos, Pai. Quando nós somos influenciados pelos amigos, pelas pessoas e acabamos sendo levados e fazemos coisas que não te agradam, Senhor. Quando desrespeitamos o próximo, quando somos individualistas, Senhor. Quando pensamos só em nós mesmos, Senhor. Pai, pecamos, ó Deus. Pecamos no nosso corpo, Senhor. Pecamos, ó Deus, quando usamos as pessoas apenas para satisfazer um desejo nosso, Senhor. Apenas para nutrir uma satisfação nossa, Senhor. Para não ficar mal com as pessoas, ó Deus. Para não ficar
antiquado, para não ser uma pessoa diferente, para não ser um extraterrestre. Tem misericórdia, Senhor. Até atuamos assim e satisfazemos os outros, mas no fundo nos sentimos mal, Senhor, porque o Teu Espírito Santo fala conosco, diz que a gente está no caminho errado, nos mostra, Senhor, um sensor que acusa que algo não está bem, Senhor. Ah, Deus, perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que o Teu Espírito falou com a gente, Senhor. Todas as vezes que o Senhor bateu a porta, estando de fora, pedindo para entrar, e nós deixamos o Senhor do lado de fora, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, nesta noite nós ouvimos essa palavra, Deus, e reconhecemos, Senhor, que é uma situação complicada, não sabemos como mudar. Não há como, é difícil mudar nessa geração que a gente vive, Senhor. É complicado. As informações que nós recebemos, as pessoas que estão ao nosso lado, é tanta coisa, Senhor, que é difícil acreditar que se pode viver a Tua palavra, Senhor. Mas, ó Deus, nesta noite, ouvimos a Tua palavra que tem esperança, que há esperança, Senhor. Senhor, que os Teus estatutos não estão longe de nós para que não possamos cumprir. Que a Tua palavra não é algo estrangeiro, não é uma língua estrangeira aos nossos ouvidos, mas é algo que a gente pode entender e compreender. Senhor, ajuda-nos nesta noite, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Senhor, muda, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Senhor. Senhor, que o Senhor comece a organizar o nosso coração, a organizar os nossos sentimentos, ó Deus, a organizar o nosso mundo interior, Senhor. Ah, Jesus, nós cremos que Tu és o Deus da restituição, assim como Tu restituíste naquele tempo, nos dias de Esdras, as coisas que pareciam ser assim tão complicadas de ser restituídas, de serem devolvidas. Tu podes restituir nesta noite a alegria que foi perdida, Senhor. O senso de satisfação que foi perdido, Senhor, o respeito das pessoas. O Senhor pode fazer que isso volte, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu não conheço, Senhor, o pano de fundo, o contexto das pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece, Senhor. O Senhor pode mudar também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, repreendendo todo desânimo agora, em nome de Jesus. Pessoas que estão, ó Deus, desanimadas, ó Deus, porque não vem solução, porque estão na mesma situação como estava o povo naqueles dias. Senhor, mas que nesta noite venha uma alegria, venha um ânimo, venha uma vontade de vencer, de lutar, de seguir adiante, Senhor. Ó Deus, porque, ó Deus, Tu és a primeira pessoa que me valoriza, Senhor. Ó Deus, e que não vai nos abandonar, Senhor. Que segue investindo na vida da gente, Pai. Ouve a nossa oração nessa noite, Pai. Ouve o nosso clamor. Traz algo novo a cada coração aqui nesta noite. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu gosto quando eu viajo, e a gente vai de férias, assim, não sei quem já teve a oportunidade de ficar hospedado de férias num hotel gostoso. Você chega lá, aquela toalhinha quentinha, banheirinho, aquele fresquinho, tudo novinho, tudo limpinho, higienizado, que deveria ser, né? Algo gostoso, que você vem cansado, toma um banho e refresca, né? E relaxa, né? Eu creio que é isso que Deus quer te dar nesta noite, um refrigério, assim, uma limpeza, né? Se secar uma toalha limpinha, cheirosinha, né? Acabada de ser higienizada e pronto para conhecer algo novo. Para conhecer algo novo. Principalmente quando você vai para uma cidade nova que você não conhece, um lugar novo, conhecer algo novo. O meu desejo é que seja isso na sua vida. Amém? 0 quilômetros. 0 quilômetros. Obrigado aí. Que Deus abençoe. Eu não conheço todo mundo aqui, só algumas casinhas novas e tal. Que Deus abençoe cada um. Tem pessoal vindo aqui pela primeira vez ali, ó. O pessoal da academia. Legal. Bem-vindos. Deus abençoe todo Bom, a gente está muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Vocês são bênçãos na nossa vida. Eu quero só lembrar vocês de uma coisa
estava falando sobre isso, sobre a alegria, sobre a força, sobre o ânimo, né? Existe uma alegria que a Bíblia diz que a alegria do Senhor, né, a alegria de Jesus é a nossa força. Então, essa alegria a gente não pode achar nas coisas do mundo. É uma alegria que não, assim, quando você às vezes eu falo, tô deprimida, vou sair, vou comprar uma roupa nova pra mim. Eu fico alegrinha, aquela alegria dura um pouquinho, daqui a pouco ela já acabou, né? Vou fazer minha unha, né? Dar um esmalte novo, uma beleza. E assim como, vou malhar, vocês da academia, né? Vou malhar, libera lá uma endorfina, fica todo mundo alegre. Mas essa alegria, ela é momentânea, né? É uma alegria que ela passa, é passageira. É a alegria que o mundo, ou que uma condição física, uma condição de carne te oferece. Mas existe essa alegria de Jesus, a gente tem que buscar nele. Para você, esse mantimento, esse suprimento, a gente tem que buscar, para a gente se conservar assim. Então eu queria lembrar vocês da gente fazer essa busca diária. Que a gente acorda 0 km todo dia, a gente acorda zerado todo dia também para um novo dia. Sabe? A cada dia é um novo dia. Então a gente precisa fazer essa busca. E a fonte, a gente tem que ir lá na fonte buscar. Né? E a fonte é essa comunhão, é a oração, é você, sabe, ficar conectado, é a palavra dele, é você ler, aprender mais sobre ele. E isso é a fonte, é isso que nos leva a essa alegria que o mundo não pode nos dar. O mundo está assistindo, eu sinto, sabe, Nilson, essa palavra que você deu, sobre, você estava falando da Espanha, da Europa, mas aqui no Brasil, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto assim, que o coração das pessoas está se esfriando muito, sabe, a sociedade que a gente vive, tem muita gente bacana, muita gente legal, mas também, assim, o padrão, né, da sociedade, ele afasta muito a gente das coisas de Deus. Sabe? E a gente vai embarcando nisso, e a gente não pode se deixar levar por isso. É o que ele falou, a gente tem que influenciar e não ser influenciado. Entendeu? A gente tem que deixar esse amor de Deus, sabe? Ele tem que contaminar as pessoas de uma forma positiva, né? Tem que sair espalhando isso para as pessoas. E para isso você tem que ir na fonte buscar. Queria só deixar essa mensagem que é para vocês e para mim também, para todos nós, né? Sempre é bom a gente avaliar qual é a nossa fonte, o que é que se abastece, né? No que eu estou me abastecendo, né? O sábado é o dia que a gente tira para a família lá onde a gente mora, né? Durante a semana a gente tem a nossa rotina. E a gente sempre gosta de sair para conhecer, assim, dar uma volta e tal, porque eu vou confessar para vocês, os sábados são os piores dias para mim lá, porque eu sinto saudade daqui. Sinto saudade dos amigos, das pessoas. Quando para, né? Para tudo. Mas engraçado que pode até falar, a gente quando sai, a gente saía no carro, a gente ora, Senhor, nós estamos saindo nesse dia para estar o tempo nosso com família, mas a nossa satisfação não está aí em um shopping comprar algo. Ainda que a gente não tenha essa mentalidade consumista. Ainda que a gente possa comprar, não tem problema nenhum. Mas a nossa alegria não está nisso. A nossa alegria não está em conhecer um lugar novo. Embora isso ajude a gente, isso traz, isso aporta para a gente, isso agrega valor para a gente. Mas o centro, a fonte da nossa alegria, o nosso senso de satisfação está em Deus. E Davi fala assim, todas as minhas fontes estão em ti. Olha, o cara tinha grana, o cara morava numa casa maneira, o cara tinha uma cultura, tinha toda uma infraestrutura, mas ele chegou à conclusão de que a fonte dele era o Senhor, sabe? E é legal, porque, e aí, sabe o que acontece? Porque o diabo, ele sempre vai tentar tirar a tua alegria. Ele não vai conseguir impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Ele não pode impedir o que Deus tem para fazer com você. Mas ele vai tentar tirar a tua alegria. De que você não desfrute ao máximo daquilo que Deus está te dando.
Eu me lembro que eu fiz uma viagem um tempo aí para um lugar tal, que eu queria fazer, algo que dava no meu coração. E cheguei lá e comecei a passar mal, cara. E deu uma dor de barriga e tal. E eu falei, caraca, velho. É um lugar que eu queria estar, as pessoas que eu queria estar tal. E aí eu comecei a ficar, em vez de ficar alegre, comecei a ficar o quê? Aí eu falei assim, já sei. Aí eu fiz, Senhor, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, não deixa eu perder meu senso de satisfação aqui não, Senhor. Deixa que a minha alegria vá embora, não. Sabe? Sabe o que aconteceu? No dia seguinte eu estava filezinho, cara, estava bonzinho. Sabe? Deus trouxe, mexeu no meu organismo. E era um lugar que a comida era estranha, que o lugar era tudo estranho, tudo novidade, tal. Mas Deus, eu pude desfrutar ao máximo dos outros dias, sabe? Então é isso que Deus quer com você. A gente tem que ter essa comunhão, né? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho, tanta gente, né? Deus falou de uma comemoração simples que ele fez, né, Deus? Estava se sentindo mal, né? E às vezes a gente acaba não falando com Deus, não orando, para achar que é uma coisa boa, uma coisa simples, e guardando a oração como um momento especial ou de dificuldade. E isso faz que a gente não alimente essa relação com Deus e acaba afastando a gente de Deus mais ainda. Por achar que ele não está nem aí com uma coisa pequena, mas ele está aí para tudo. E por não ter esse contato direto de orações pequenas, que acaba não fazendo orações grandes, né? E acaba não fazendo nada. Então é uma coisa que a gente tem que alimentar sempre, que é um contato direto, né? Um Bluetooth, né? Que a gente tem que estar fazendo isso sempre. Alguém quer fazer algum pedido especial de oração? Não? Eu quero. Fala, Ken. Porque a Manu fez um exame, aí eu queria pedir. Agora, Pelo exame, né? eu ficar o dia inteiro no hospital, então dá tudo certo. Então vamos orar, né? Vamos fazer uma oração finalizando o nosso culto, agradecendo a Deus. Depois, se alguém não se sentiu à vontade, mas quiser procurar o Denilson no final da reunião, ou procurar o Fernanda, conversar para uma oração individual, pode procurar que a gente faz, tá? Queria que vocês orassem pelos nossos jovens lá, pela Lívia, né, Fernanda? A Lívia é uma pessoa que passa por muita dificuldade lá. Ela precisa de uma libertação. Qual é o nome dela? Maria Lívia. Maria Lívia. Lívia. Lá da Espanha. Ela passa por muitos problemas. Assim, o Fernando tem trabalhado muito com ela, sobre o aconselhamento, né? Interrompeu esse período para poder ir de férias, e eles também estavam de férias, também não tivemos atividade, mas vamos começar, quando voltarmos para lá, mas a gente saiu de lá, a Fernanda teve uma conversa assim com ela e tal, mas ela precisa muito. Vamos pedir por ela. Vou pedir para um jovem orar. Ian, você ora? Ora pela Maria Lívia e por todo mundo, e que todos aqui saiam abençoados. O exame, né? Pelo exame da Cat, tá? Alguém quer agradecer? Abençoar Uma todos. prova para fazer, um trabalho. Pela alma do menino, nosso amigo que faleceu há poucos dias. Em nome de Deus, receba o braço aberto lá, uma pessoa muito especial pra gente. O pessoal ali, Denilson, tá todo mundo muito abalado, que perderam um grande amigo e foi de uma forma muito estúpida, porque ele estava bem no Chile, passeando, de repente ele levou um tombo e dali desenvolveu um trauma, um problema que ele já tinha, e ele morreu. Foi assim, muito rápido, em questão de 3 dias, aconteceu tudo. E assim, a galera está toda chocada, né? Família, amigos. 33 anos. Pedir, né, pela família. Deus consolar. Só Deus não. Esse consolo só Deus pode dar, né? Tem uma palavra vindo de nós.
Guilherme. Lívia. Quem é que é? Maria Lívia, que é lá da Espanha, precisa de ajuda. Pela família do E a família do Romulo, né? Senhor, primeiramente queremos te agradecer pelos prazedores, por esse privilégio de poder escutar um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. Quantos lugares que escutar a tua palavra não é uma coisa frequente ou não é permitido, Senhor. Nós temos o privilégio aqui de conhecer um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós, conhecer um pouquinho mais dos teus mandamentos, do que o Senhor deixou para nós de direção, de luz, Senhor. E queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa casa aberta, Senhor, que o Senhor abençoe sempre, que possamos cada vez mais trazer mais pessoas para escutar um pouquinho da tua palavra, Senhor. Senhor, queremos te entregar alguns pontos específicos, Senhor, quero te entregar tudo do Guilherme, Senhor, o Senhor conhece ele melhor do que eu, Pai, tem sentido algumas dores, Pai, e o Senhor, tua palavra diz que o Senhor levou todas as dores consigo. O teu sacrifício na cruz, o Senhor levou todas as dores, todas as enfermidades, Pai, eu reivindico uma saúde plena para o teu filho. Nesse momento, Senhor, toda dor, todo incômodo caia por terra em nome de Jesus, que ele possa ter a saúde dele restabelecida e plena, assim como o Senhor deu para cada um de nós, Senhor. Quero te entregar a vida da Cat também, Senhor, vai passar por uma bateria de exame, se não me engano, no dia de amanhã, Senhor. Pai, controla, Pai, toma nas tuas mãos, todo médico, cada exame, Senhor, cada taxa, que possa estar tudo controlado, que o Senhor possa ir à frente, Senhor, guiando e abençoando, Pai, livrando de todos os males, de toda a enfermidade, Senhor. Te entrega a vida dela, Senhor, entrega a paz ao coração dela, que ela possa ficar tranquila e confiar no Senhor, que o Senhor está no controle e por ela o Senhor vai fazer. Pai, quero te entregar a vida dessa menina, da Lívia, da Espanha, Senhor. O Senhor conhece ela também, eu não conheço, Senhor. O Deus conhece, a Fernanda conhece, o Senhor sabe que ela tem enfrentado dificuldades. O Senhor conhece ela melhor do que ninguém, Deus. Quero te entregar cada área da vida dela que ela sente dificuldade, que o Senhor possa estar vendo amparando, Senhor, trazendo pessoas, Pai, colocando pessoas boas para a palavra dela. Pai, sustentando, dando força, Pai, que todo ensinamento que ela recebe do Senhor, ela consiga colocar em prática, Senhor. Que a tua palavra, como uma semente, possa cair no coração dela como um solo fértil e criar frutos, Senhor. Que ela possa realmente estar florescendo e estar iluminando resplandecendo a tua luz. Pai, quero te entregar, Senhor, toda a família do Romulo, todos nós amigos, Senhor, tu sabe misericórdia, Senhor. Tua palavra também diz que tem coisas que nós não entenderíamos, Senhor, mas cremos que o Senhor está no controle, Senhor. O Senhor tem trazido conforto no nosso coração, Pai. Temos tido dias difíceis, momentos mais fáceis, outros mais difíceis, mas sabemos que o Senhor está no controle. Que o Senhor possa cada manhã renovar nossas forças, Deus. Pai, dá a confiança que Ele está com o Senhor, Deus, e que nós possamos ter força para transmitir força para a família dele também, Deus. Que isso se renove a cada manhã, assim como tuas misericórdias se renovam. Que possamos que possamos a cada dia melhorar, Senhor, usar isso como entusiasmo para corrigir coisas em nossas vidas, Senhor, e rever valores e conceitos, Senhor. Que possamos trazer o teu caráter, o teu conceito para a nossa vida e que possamos tirar um bom proveito e uma lição disso tudo, Deus. Sabemos que o Senhor está no controle, que vamos relembrar bons momentos que Ele passou com a gente, mas que podemos ser confortados pela tua alegria e pelo teu Espírito Santo. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, cada lar aqui representado, cada família, Senhor, cada trabalho, cada estudo, cada prova, Senhor, que sabe, Pai, e que possamos ter realmente a cada manhã a tua alegria, Pai. Nos lembrar que a cada manhã, a cada noite o Senhor está conosco, e que possamos saber aonde chegar, que é o nosso alvo ao Senhor. Obrigado por tudo, abençoa cada volta para casa, que possamos ter sempre essa comunhão com o Senhor, essa sede, essa vontade de estar perto do Senhor e conhecendo a tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos só abençoar a vida da Fernandinha, do Denilson e do Daniel, que eles vão voltar para a escola semana que vem. Então, vamos abençoar aqui rapidinho, fazer uma oração por eles. Senhor, nós queremos agora, Senhor, a tua bênção, que tu derrame, Senhor Deus, uma unção especial sobre a vida deles. Senhor, guarda, leva eles em segurança de volta para a Espanha, Senhor. Que eles ainda aproveitem esses restantes de dias aqui com muita alegria. Senhor, dá saúde, Senhor, dá alegria, vitalidade, Senhor. E que eles possam chegar lá, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, da unção, ó Deus, trazendo para coisas novas, frescas do Senhor, direto do teu trono, Senhor. E, Senhor, que eles possam também ter portas abertas lá para espalharem o teu evangelho, para falar do Senhor, do teu amor. Senhor, que haja transformação naquele lugar.
Senhor, que o Senhor traga mais pessoas para perto do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda os teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, fala com a galera. Traz uma música aí, galera. O Fred tá aí também. Como é que a gente vai juntar isso tudo, hein? Cadê a tábua? Tira a gente cantar cantar a música, né? Vamos cantar a música. Cadê o violão? Ó, ninguém vai embora não, hein, gente? Tem um restinho, tá? Ninguém vai embora. Obrigado, mano. Senta aí. Mentira, não tem nada. Frescura, não tem nada. Vai fazer fotografia pra casa do Deixa eu falar. Vocês conhecem o Nego Te Agradeço, Deus? Hein? Eu te agradeço, Deus, lembrar de mim, meu amor, faz descer, eu vivo pela fé, e não assim, eu bato no Senhor, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, você mudou a minha história. Pra você, não sou do mundo.